Ainda que você não seja um grande fã de fundos imobiliários, eu aposto que em algum vídeo ou outro você já ouviu o ticker HGLG11. Basicamente, é um fundo imobiliário de logística da Credit Suisse que tem ali o seu mérito por ter sido um dos precursores nesse mercado e por ter um longo histórico de retorno ao cotista. De fato, quando você pega o histórico desse fundo, os rendimentos que foram distribuídos e toda a concretização de uma boa gestão e modelo, inclusive, a ser seguido, eu tenho aqui uma provocação a te fazer. Me parece que o HGLG chegou ao seu máximo, não em realmente ali em cotação, mas também nos rendimentos que ele vai distribuir. E de fato, se você não estiver de olho no relatório gerencial, não tiver uma compreensão um pouco maior do que está acontecendo efetivamente, talvez você possa cair numa pegadinha ou até mesmo em alguma cilada num futuro bastante próximo. E o que eu estou querendo dizer? Queda nos rendimentos. Isso é o principal motor que roda ali basicamente os fundos imobiliários. E para que você não tenha uma queda muito abrupta nos seus rendimentos, eu faço um conselho para que você assista esse vídeo até o final. Então, se quiser saber tudo isso e muito mais, fica comigo para logo após a vinheta. Vamos para o vídeo. Bem, como eu comentei, nós temos aqui o HGLG11, né, o CSHG Logística, que está passando basicamente aqui por uma mudança bastante significativa, não só o HGLG, mas todos os fundos da Credit Suisse, que eles irão, claro, se a Assembleia for aprovada, tivemos ali efetivamente uma aprovação de todos os cotistas, ou pelo menos da maioria deles, da mudança da CSHG para então a Pátria. É um grande fundo e, claro, esse tema já foi bastante debatido, as principais questões já foram bastante solucionadas em termos ali de conversa com quem ficaria à frente do CSHG, quem ficaria à frente ali de alguns tantos fundos e como seria tudo isso. No final das contas, os principais nomes ali da Credit Suisse vão continuar ali na Pátria e terão um prazo basicamente de segurança do trabalho. Eles terão ali, se eu não me engano, são 3 ou 5 anos que eles ficarão seguros nos empregos deles. Enfim, o ponto é que o HGLG está trazendo aqui um retorno de 8% ao ano. Não é um retorno ruim, considerando que é um dos principais fundos que nós temos. Tanto é que, se você for ver o valor patrimonial dele, ele está aqui com um ágio de 7% e temos aqui 5,3 bilhões de reais investidos nesse fundo em diversos segmentos. É importante você compreender que esses 5 bilhões, eles não estão na sua totalidade em galpões logísticos. Você precisa saber que existe aqui algumas nuances que você talvez não tenha olhado com tanta exatidão no relatório gerencial. Boa parte, claro, mais de 4 bilhões estão investidos em galpões. Mas alguma coisa ali na casa dos seus 1 bilhão estão em caixa, na ordem ali de seus 500 milhões, uma parte dele também está em CRI e uma outra parte é investido em outros fundos imobiliários. Depois que você compreendeu basicamente como que está sendo aqui a divisão, o que eu quero te mostrar, e aí eu acho que é a parte que mais vai interessar. Olhar aqui para o relatório gerencial. Especificamente em uma questão. Tem diversos dados, o relatório do HGLG de fato ele é bastante completo. Agora, o que eu quero que você veja? O resultado aqui em fevereiro. O que aconteceu? Quando você vê o resultado total aqui do fundo, você vê que em fevereiro nós tivemos o resultado de 23 milhões de reais. Ao passo que os rendimentos anunciados foram de 37 milhões. André, essa diferença aqui de fato preocupa. Afinal de contas, da onde que eles estão tirando esses basicamente aqui 14 milhões de reais? De fato, você precisa compreender que o fundo ele tem uma reserva a ser distribuída. Só que essa reserva basicamente já está nos seus finalmente e você pode ver aqui embaixo. Por quê? Olha só. Quando você vê o resultado do fundo, você vê o que foi nesta linha de cima aqui distribuído e você vê o saldo resultado acumulado. Basicamente, em janeiro ele tinha acumulado ali 62 centavos. E agora, em fevereiro, ele tem apenas 23. Considerando que ele basicamente usou ali 39 centavos, se ele tiver o mesmo resultado de 71 centavos por cota de forma recorrente, ou seja, resultado dos galpões, do resultado de caixa, dos CRIs, dos fundos imobiliários, e ele tiver 71 centavos, e ele utilizar esses outros 23, no máximo, estamos falando aqui que ele iria para 94 centavos por cota. Ou seja, nós teremos uma redução de 1,10, que é basicamente o que ele está distribuindo, para 94 centavos.
Muitas pessoas vão perguntar, André, será que o fundo perdeu seus fundamentos? Não, na verdade o fundo ele mantém os seus fundamentos. Tanto é que, se você for enxergar no geral, o resultado desse fundo, ainda que de forma recorrente, com meses melhores e outros piores, rodou realmente aqui nessa casa dos seus 80, 82, talvez R$ 1. Esse mês em particular ele foi realmente ruim. De fato, olhando historicamente, falando especialmente aqui de março de 23 até então, foi o pior resultado. Só que acontece, existe a possibilidade, e esse fundo já mostrou que ele quer seguir nessa direção, ele quer permanecer com os ativos em portfólio apenas dos melhores, aqueles que são AAA. Aqueles que são B, eles particularmente querem se desfazer. E aqui embaixo no relatório eles mostram um pouquinho de alguns dos fundos, né, alguns dos galpões, na verdade, que eles têm. Você pode ver que estão bastante diversificados, bastante deles aqui em São Paulo, alguns em Minas Gerais, Rio, Santa Catarina, enfim, é bastante diversificado. Agora, quando você olha aqui para baixo, a questão realmente da classificação dos ativos, você vê que no B ele tem algo na casa aqui dos seus 10% e na casa aqui do C alguma coisa na casa dos seus 5%. Então, se falarmos de grosso modo, basicamente 15% do portfólio do fundo ele pretende se desfazer. Naturalmente, quando ele se desfizer e se ele vier a se desfazer desses fundos, você vai ter exatamente aqui resultados como esse amarelinho. Resultados aqui decorrentes de ganho de capital. Porque normalmente o que acontece? Os fundos imobiliários, especialmente o CSHG, ele gosta de reciclar bastante do portfólio. E se você for efetivamente enxergar quando que aqueles galpões entraram para o fundo, você vai perceber que eles remontam a tempos bastante anteriores a 2020, por exemplo. Então, olhando que a CSHG e agora talvez a Pátria vá colocar até um nome novo aqui no fundo, mas ponto é que a gestão sempre ficou nessa questão de trazer bons ativos, bons inquilinos e fazer uma troca dos seus ativos de forma consistente. Tanto é que se você for pegar no ativo correlato, né, o HGRU, ele comprou diversas lojas da Pernambucanas, algumas com uma localização premium, algumas não tão interessantes. Aquelas que não eram tão interessantes ou que geravam uma dificuldade de gestão, eles simplesmente foram vendendo, mas com bastante ganho de capital. E eu, particularmente, enxergando que a gestão tem a capacidade de trazer esse mesmo resultado para o HGLG, eu acredito que haverá, num prazo relativamente razoável, um ganho de capital decorrente daquela venda, daquele percentual de 15% de ativos, não com padrão construtivo ruim, mas com qualidades menores do que aquilo que o fundo quer, de A, AA e AAA. Então, os ativos B e C, eles então vão se desfazer, tendo ali 15% do portfólio basicamente para conseguir manejar. E claro, se eles conseguirem vender e colocar para dentro um galpão logístico com um cap rate maior, por exemplo, do que foram aqueles outros, isso seria muito interessante. E pensando aqui que o HGLG pode reduzir os seus rendimentos, talvez ali para a ordem dos seus 71 centavos, como que ficaria o rendimento dele? Então, vamos fazer algumas contas. Se analisarmos, pegarmos esses 71 centavos e multiplicarmos por 12 meses, nós teremos um rendimento na ordem aqui dos seus R$ 8,52 por ano. Se então dividirmos esse valor pela cotação atual, que estaria perto ali dos seus 168, nós teríamos um yield anualizado de aproximadamente 5%. De fato, eu não acredito que isso vá acontecer. Me parece muito mais plausível que nós tenhamos rendimentos na ordem aqui dos seus 85 centavos. Ainda assim, fazendo aqui as contas, analisando o dividendo, você vai perceber que, de fato, o rendimento do fundo vai cair substancialmente, para a ordem ali dos seus, talvez, 5, 6% em relação à cotação atual. Eu, André, o que eu acho que efetivamente vai acontecer? Eu particularmente vejo que o HGLG vai, em relação às revisionais, colocar bastante preço nos locatários, porque está no momento de absorção muito alta dos galpões logísticos. Muitas pessoas estão procurando e os galpões de melhor qualidade realmente estão sendo absorvidos. E quando você tem uma maior procura e um estoque bastante limitado, você consegue colocar no seu locatário um preço mais interessante para o cotista, talvez para ele não seja, né? Afinal de contas ele também visa o lucro, mas nós como cotistas queremos um aluguel maior, já que considerando a competitividade que temos por galpões de alta qualidade, o HGLG saindo na frente pode colocar um preço. Agora, eu particularmente enxergo uma queda nos rendimentos, não que isso não esteja previsto, afinal de contas o resultado aqui por cota e o resultado acumulado foram mostrados, mas é importante a gente sempre ter tudo isso em mente, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, por hoje é isso, muito obrigado e tchau!